vamos estudar o livro de 1 Reis, irmãos, no capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1, ele vai logo relatar a velhice de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi ele já está tão velho aqui que as roupas não estão mais aquecendo ele. Então, os servos vão ter que buscar uma moça virgem, irmãos, para que essa moça cuide dele e aqueça o rei. Tá certo? Aí, olha só, eles vão atrás e trazem uma moça. A Bíblia diz que ela era muito linda, muito formosa. E o nome dela se chama Abisag. E a Abisag vai então ficar cuidando do Davi e aquecendo ele. Mas a Bíblia vai deixar bem claro o seguinte, que o Davi, ele não vai conhecer a Abisag como mulher, irmãos. Mesmo porque ele já estava velho demais para isso. Então era só mesmo... Ela era mulher oficialmente dele, mas não fazia a função de esposa sexualmente falando. Então vamos lá, irmãos. Aí a Bíblia diz que um filho de Davi que se chamava Adonias, o príncipe Adonias, ele decide ocupar o trono de Davi, ainda o Davi estando vivo. Por quê? O Davi tinha prometido que o trono dele seria do Salomão, que era o filho dele, com a Betseba. Só que o Salomão não era o primogênito. Quem era o primogênito? Era o Aminon. Só que o Aminon foi morto. E depois vinha quem? O Abisalão, que foi morto também. Então, o Adonias achava que, por direito, o trono seria dele, irmãos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar alguns aliados que vão ficar do lado dele para que ele seja coroado rei. Tá certo? Aí o que vai acontecer aqui? Quem é que vai ficar do lado do Adonias? O próprio general do exército de Davi, irmãos, o Joabe, vai ficar, irmãos, do lado do Adonias e também o sacerdote Abiatar. Mas olha só, e quem vai ficar do lado de Davi que não vai apoiar essa loucura? O profeta Natan, o Simei, lembra aquele que amaldiçoou e depois se arrependeu? Ele dessa vez vai ficar do lado de Davi. E alguns dos valentes de Davi. Sabe o que o Adonias vai fazer? Irmãos, ele vai sacrificar alguns bois, uns bezerros, tá bom? E vai preparar tudo para sua coroação, tá? E aí, só que eles não comunicam quem? O Natan. E aí, os valentes de Davi, nem o Salomão, para essa festa, irmãos. Mas eles ficam sabendo. E aí, o profeta Natan vai falar com quem? Vai falar com a Betseba e conta toda essa história para ele. E manda a Betseba ir falar com o Davi a respeito disso. Porque quando ela estivesse falando, ele ia chegar para confirmar toda essa história. E assim aconteceu. Então, o Davi, o que ele vai fazer? Ele vai dar instruções para ser feita para impedir essa loucura. Porque a Bíblia vai deixar bem clara que o Davi, ele nunca, irmãos, repreendeu e nem contrariou Adonias. Então, Davi, ele foi um rei muito bom, ele foi um valente, um guerreiro de Deus. Mas em questão familiar, o Davi errou bastante, não soube educar os seus filhos, irmãos. E por isso que gerou problemas e problemas e problemas. Olha só, o Adonias nunca tinha ouvido um não na vida, né? Essa seria a primeira vez. Então, o que foi que o rei deu a orientação para fazer? Vão lá e pega o meu mulo, né? E aí vocês entram na cidade, o profeta vai ungir Davi, Salomão, e aí vocês vão entrar gritando: viva o rei Salomão! E aí começou todo um alvoroço, só que o Adonias estava lá na sua coroação, e eles escutam, irmãos, esse alvoroço e vão ver o que está acontecendo. Tá certo? Sabendo que se tratava da coroação do Salomão, o que o Adonias fez? Ele foge, irmãos, porque ele fica com medo. E aonde que ele vai se esconder? Vai se esconder no tabernáculo. Então, ele pede clemência para o Salomão, tá bom? Que aceita as suas desculpas e perdoa, irmãos. O capítulo 2 agora, o que vai acontecer no capítulo 2? O capítulo 2, o Davi, ele já sabe que ele vai morrer, irmãos. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar conselhos e instruções
para o Salomão do que ele deve fazer para estabelecer o reino dele. Porque o Davi, ele já tinha experiências de tantas coisas erradas que ele tinha feito, então ele não queria que o Salomão cometesse os mesmos erros que ele cometeu. Então o que ele vai dizer assim? Ele vai fazer assim, olha, se esforça e seja homem. Quer dizer, olha só, você tenha coragem, se esforça e tenha responsabilidade. Não era que o Salomão era um gay, não. Que ele tem a responsabilidade, que ele haja como homem. Outra coisa que ele manda fazer, ele vai mandar liquidar, vai mandar matar mesmo alguns dos inimigos do rei. Que era quem? Joabe e Simei. Joabe era o capitão da guarda que se juntou com Adonias, irmãos, e também que matou injustamente, vocês lembram? O Abner, e matou o Amasa também. Então ele não tinha mais perdão para o rei. E o Simei, o que o Simei fez? Amaldiçoou o rei, lembra? Jogou pedra, amaldiçoou. E apesar de ter depois ficado do lado de Davi, isso aí foi uma coisa horrível que o Davi não perdoou. Então, deu instrução para o Salomão aniquilar eles, tá bom? Mas também diz assim, olha, você haja com benevolência com os filhos do Barzilai, porque foi aquele senhorzinho que acolheu e deu comida a ele quando ele estava fugindo do Abisalão. Tá certo? A Bíblia vai dizer assim, que o Davi, ele vai morrer, irmãos. Ele vai ser sepultado na cidade de Davi. Lembra que ele pegou uma cidade, fortificou e chamou ela da cidade de Davi? Pois lá que ele vai ser sepultado, depois de ter reinado por 40 anos.